Vamos agora às páginas do primeiro registro histórico contínuo da humanidade, o livro chamado A Bíblia Sagrada. Vamos investigar algumas de suas histórias mais controvertidas e descobrir respostas para perguntas muito difíceis. Será a Bíblia um relato confiável de intervenções milagrosas que salvam as pessoas de um destino iminente e dá descrições? Ou será meramente uma coleção de lendas e mitos, como afirmam alguns críticos modernos? Especialistas do mundo todo, tanto céticos quanto defensores da Bíblia, contribuíram para a discussão dessas questões bíblicas que poderão chocar-nos e surpreender. A Arca do Concerto, perdida ou escondida? De acordo com a Bíblia, uma antiga arca de madeira coberta de ouro possuía fortes poderes e continha os 10 mandamentos e outros artefatos valiosos. Poderia uma tribo de refugiados vagando por desertos Sinai ter de fato sido capaz de construir uma arca tão elaborada com seus lindos trabalhos de metal? E quanto aos seus poderes? Por que os israelitas sempre a levavam com medo em combate? E se essa arca poderosa existiu, onde está agora? Se ela foi encontrada, o que me disser quando sua tampa for aberta? Nunca houve uma arca do concerto bíblica. É uma ficção, tanto quanto a sua busca em Indiana Jones e os caçadores da Arca Perdida. Existem muitas provas arqueológicas e históricas de que a Arca do Concerto existe exatamente como descrito no Êxodo, na Bíblia. Não há absolutamente nenhuma razão para imaginar que a arca que estava no Templo de Salomão, em Jerusalém, em 586 a.C., quando o templo foi destruído, tenha sobrevivido de alguma forma. Acreditar nisso é realmente estar num roteiro em Hollywood. A Arca de Noé, que é descrita na Bíblia, se é que realmente existiu, está perdida há muito tempo. Provavelmente na época de Salomão, e devido ao fato de ter ouro, ela deve ter sido desmontada por essa mesma razão. A Arca do Concerto realmente existiu, e é muito provável que exista hoje. Agora, às portas do século XXI, podemos estar prestes a vê-la aparecer. De todas as histórias da Bíblia, a Arca do Concerto costuma ser a mais discutida. No núcleo dessa controvérsia, há uma arca de madeira coberta de ouro batido, conhecida no mundo todo como a Arca do Concerto. Sua idade é de pelo menos 3.500 anos. Vamos começar vendo o que a Bíblia diz que foi a arca e como ela surgiu. De acordo com a Bíblia, nos capítulos 25 a 30 do Êxodo, Deus deu a Moisés instruções explícitas para a construção da arca. Devia ser uma arca coberta por dentro e por fora com ouro batido, com 2 querubins dourados em sua volta. Mas o que era guardado dentro da arca? A Bíblia nos diz que dentro da Arca do Concerto havia as famosas tábuas da lei, produzidas pela mão de Deus no Monte Sinai para Moisés. Essas tábuas da lei representam a aliança de Deus com Israel. Elas são incrivelmente importantes para Israel e estão supostamente na Arca do Concerto. Também um vaso contendo o maná que Deus usou miraculosamente para suprir comida para os israelitas na experiência do deserto. E também o bastão de Arão. Esses objetos, assim como a Arca do Concerto, estão desaparecidos há milhares de anos. O objeto mais sagrado do povo israelita, a Arca do Concerto, sempre foi carregado à sua frente, mesmo em combate, como uma lembrança constante de que Deus habitava entre eles. A fama de vocês alcança as tendas de toda a nação. Deus abençoa o nosso trabalho, Senhor. Ele abençoará esse novo trabalho ainda mais. Pois vocês foram chamados para darem forma aos bens da terra. Madeira e pedra, ouro e prata, bronze e ferro, panos e peles. Seus objetos santos, vasos e cobertas e instrumentos tão sagrados que seu legado vem das próprias palavras de Deus. Somos apenas trabalhadores. Não somos os grandes arquitetos do Egito. Fique tranquilo. Deus não pede de um trabalhador mais do que ele é capaz. Por favor.
Sentem. Primeiro, Deus diz que vocês farão uma arca de madeira de acácia e terá 2,5 cúbitos de comprimento e 1,5 cúbito de largura. E de altura, também 1,5 cúbito. E por dentro será recoberta com ouro batido. E a parte de fora também será coberta com ouro. E anéis de ouro também. Então Moisés ordenou que o trabalho começasse. As tendas para o tabernáculo tinham que ser feitas e tingidas na cor certa. Os carpinteiros, os serralheiros, os tintureiros, os curtidores, escultores e tecelões trabalharam todas as horas em que havia luz. De acordo com a Bíblia, a arca foi terminada e colocada no tabernáculo. Enquanto sérios estudiosos, podemos parar de procurar essa perdida arca do concerto e deixá-la para Hollywood. Pois é lá que ela pertence, no campo da fantasia. Enquanto sérios historiadores, podemos aceitar a precisão histórica da Bíblia e da confiabilidade das fontes tradicionais judaicas. Existiam evidências documentadas e arqueológicas apoiando a existência do rei Salomão e da renomada Arca do Concerto de Israel. Mas existem evidências de que havia a tecnologia necessária para a construção da arca e, igualmente importante, qual era seu significado. Por que era tão sagrada para os israelitas? Sim, existia tecnologia naquele tempo para construir a arca. Santuários semelhantes cobertos em ouro existiam no Egito muito antes do tempo de Moisés. Quanto à questão se a arca realmente existiu, existem muitas referências bíblicas e históricas apoiando o fato. Para os israelitas, sem dúvida, a arca era seu objeto religioso mais sagrado, pois servia como pedestal do verdadeiro Deus. E sua presença divina era visível lá. Os israelitas acreditam que a Arca do Concerto era responsável por permitir que atravessassem o Rio Jordão quando ele ficou miraculosamente seco. A Arca do Concerto foi usada quando cercaram a cidade de Jericó 7 vezes. A cidade toda caiu ao chão, como verificaram os arqueólogos. A arca foi usada em batalha após batalha e conquistou vitória após vitória para os israelitas. Durante 500 anos, a arca foi o objeto mais precioso e sagrado do mundo. Os filhos de Israel a seguiram em batalha até a terra prometida. Enquanto o povo pudesse ver a arca, sabia que Deus caminhava entre eles. Quando Davi se tornou rei, ele levou a arca para sua nova capital de Jerusalém. Mas alguns sacerdotes, assim como o povo, esqueceram que era proibido tocar a arca. O rei Davi, como sabemos, tentou e falhou em trazer a Arca do Concerto para um templo recém-construído. Apesar de Deus lhe haver permitido preparar uma fortuna imensa em material para o templo, por ser ele um homem de guerra, Deus não permitiu que o construísse. Seu filho, o rei Salomão, construiu com esse material o templo dourado mais glorioso que o mundo já viu. A Bíblia registra que a Arca do Concerto foi então trazida com sucesso para o templo. A Bíblia se torna estranhamente silenciosa. A arca desapareceu da história e, desse ponto em diante, pela Bíblia, ninguém tem certeza de onde a arca realmente está. Se você gosta de mistério, é aqui que ele começa. Não há mais menção sobre a arca em nenhum sentido, mas lendas e histórias existem bastante. Uma delas é a proposta de 2 arcas. Na versão etíope, citada na Enciclopédia Britânica, Salomão supostamente mandou fazer uma réplica da arca, com a qual ele presenteou Menelik, seu filho, com a rainha de Sabá. Mas o astuto Menelik substituiu a réplica pela arca verdadeira, a qual ele levou para sua capital, na Etiópia. Existe uma tradição histórica inquebrantável nas crônicas reais da Etiópia de que eles possuem a Arca do Concerto.
Há uma construção, um templo subterrâneo no norte da Etiópia, na cidade de Aksum, embaixo de uma igreja que hoje é chamada de Igreja de Zion. Há um templo subterrâneo, e foi provado por todos que o visitaram que essa construção contém a verdadeira Arca do Concerto. Eles e sua história afirmam que a mantiveram nesse templo subterrâneo, guardada por sacerdotes judeus, guiados por um jovem escolhido quando ele estava com 7 anos de idade, como guardião da arca. E esse menino permanece dentro do Santíssimo Santuário e guarda a arca dia e noite, até o dia de sua morte, e só sai para um outro quarto onde é alimentado e cuidado. Os etíopes afirmam que a arca é guardada também por guardas armados e que isso já vem acontecendo há mais de 3.000 anos. Mas será que existem evidências que realmente possam apoiar essa história etíope? Eu tenho aqui uma foto de um mural em Addis Abeba, capital da Etiópia. Esse mural mostra o casamento da rainha de Sabá com o rei Salomão e a arca sendo levada para a Etiópia, onde foi deixada. Vejam, eu tenho em minhas mãos um documento do governo da Etiópia, é o governo comunista da Etiópia, falando sobre a história da Etiópia e eles afirmam que possuem a Arca do Concerto. Sabemos que em 1936, Mussolini e suas tropas italianas que estavam invadindo a Etiópia tentaram capturar a Arca do Concerto. De acordo com a revista B'nai B'rith Messenger, esse objeto foi removido em 1936 para evitar que fosse capturado pelo exército italiano. Sabemos que Al Roberts, em artigo do National Geographic de 1935, afirmou que sua pesquisa mostrou conclusivamente que em todos os lugares onde esteve na Etiópia, os sacerdotes afirmam que possuem a verdadeira Arca do Concerto. Em 1965, como nos foi relatado em um programa do príncipe Mengessa, o governador-geral da Etiópia, ele, como príncipe real e também como governador-geral, levou a rainha Elizabeth II da Inglaterra a uma excursão real pela Etiópia e nos contou que a levou a visitar a Arca do Concerto. Em 1968, a rainha Juliana da Holanda também visitou a Arca do Concerto. Mais de 100 pessoas, mais de 100 das mais poderosas pessoas do mundo, visitaram a Etiópia com o propósito de ver esse objeto. Ele é mantido em segredo, nunca é mostrado publicamente, mas os etíopes que pude entrevistar, e incluindo a família real, afirmam sem exceção que eles possuem esse objeto. O que posso dizer como pesquisador é que possuem um objeto que se parece com a arca e que acreditam ser a arca. Eles mantêm uma tradição histórica inquebrantável acompanhada de algumas provas de que possuem um objeto parecido com uma arca. Poderia ser a verdadeira ou seria uma réplica? O príncipe Stephen Mengessa, bisneto do imperador Haile Selassie, que afirmou ser o 225º descendente direto do rei Salomão e da rainha de Sabá, diz que acredita nos mistérios em torno da arca na Etiópia. A Arca do Concerto está nas câmaras do porão de Zion, na Igreja de Maria, na antiga Aksum. O guardião da arca, os sacerdotes, meu pai e o imperador Selassie me disseram que é a arca verdadeira e que ela está lá. Muitas pessoas famosas visitaram a arca na igreja, inclusive a rainha Elizabeth II e o príncipe Philippe, em 1965. Embora esse seja um relato intrigante de onde a arca possa estar, existe um relato israelita ainda mais provocante. O evento ocorreu em 586 a.C., quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e seu exército estavam para desferir o golpe final em Jerusalém. De acordo com historiadores judeus, isso foi antecipado e os líderes do templo tomaram precauções para proteger a arca. Os pecados desse povo devem realmente ser uma abominação aos olhos de Deus. É só uma questão de horas, talvez minutos, antes que Nabucodonosor e os violentos babilônios estejam sobre nós. Não podemos deixar que a arca caia nas mãos dos pagãos. Precisamos levá-la para a galeria de Salomão. Nós 6 somos velhos demais para carregarmos a arca da maneira que Deus instruiu Moisés. Nós somos jovens, Rabino, e aguardando servir a Deus. Nos dê sua bênção e sua ordem.
Eu os estou mandando para a sua morte. Vocês devem ser lacrados dentro do túnel. Meu irmão e eu vivemos nossas vidas no templo. Nós as terminaríamos aqui em vez de qualquer outro lugar no mundo. Vossa graça e perdão, rabinos. Os muros estão ruindo e os babilônios já estão começando a invadir a cidade. Precisamos fugir. Já! Rápido, irmãos. Precisamos agir rápido. A arca foi enterrada sob o Templo de Salomão em um túnel subterrâneo e considerada como perdida até agora. A evidência mais importante de que a Bíblia é inteiramente verdadeira poderá vir da descoberta da Arca do Concerto. É por isso que tantos têm procurado tão arduamente por ela. Mas a Arca existe realmente. Ela existiu algum dia. Em 1981, uma escavação ocorreu no Templo Mount, no qual 3 rabinos fizeram uma descoberta que quase desencadeou outra guerra santa entre muçulmanos e judeus. Se olharmos este desenho do Templo Mount em Jerusalém, podemos ver passagens subterrâneas. Sobrepondo a isso, vemos um modelo do templo. As fontes históricas dos judeus nos contam que ali havia uma câmara de madeira, sob a qual havia uma câmara secreta. O rei Josias depositou a Arca do Concerto lá, logo antes da destruição do templo pelos babilônios. Em 1981, 3 rabinos entraram pelo portão Warren, uma das entradas originais do Templo Mount. Eles passaram por um túnel e chegaram onde eles afirmam saber ser o local exato da Arca do Concerto. Acredita que o conteúdo dos tesouros do templo... Yehuda Getz, rabino-chefe do Western Wall, foi um dos que passaram pelo túnel em 1981. O rabino Getz afirma que encontrou a Arca do Concerto e seu conteúdo, inclusive as tábuas contendo os 10 mandamentos originais, escondida por mais de 2.500 anos na galeria secreta embaixo do templo. Essas incríveis descobertas também foram testemunhadas pelo rabino Shlomo Goren. Estávamos escavando sob o Templo Mount, em Jerusalém, quando chegamos a um quarto subterrâneo na direção do lugar santíssimo. E era a Arca do Concerto, na qual Moisés colocou os 10 mandamentos. Mas quando chegamos perto do lugar santíssimo, a administração da Arca do Templo Mount decidiu parar nossas escavações e construiu um muro para evitar que chegássemos à Arca Sagrada. Quanto à discussão acerca da Arca sob o Templo Mount ser uma réplica, a mesma questão pode ser facilmente levantada a respeito da Arca Etíope. Não há outra base para apoiar a afirmação etíope, além das tradições etíopes. De fato, existem muitas réplicas da Arca nas igrejas da Etiópia que preservam essa condição. As evidências apoiam fortemente o fato da verdadeira arca estar sob o Templo Mount. Um dos acontecimentos mais excitantes hoje é o fato de um templo estar sendo reconstruído em Jerusalém. Esse é o terceiro de 3 grandes eventos em Israel: o restabelecimento da nação de Israel, a recuperação da bíblica Jerusalém por Israel, que aconteceu em 1967, e agora estão se preparando para construir um templo. Esse evento está interligado com sua expectativa messiânica, e para um estudioso da Bíblia é uma das coisas mais excitantes no momento. Há mais de 100 passagens diferentes na Bíblia que nos falam sobre um futuro templo. Sabemos que Israel está se preparando para construir tal templo. Há mais de 500 sacerdotes que estão agora em treinamento no antigo sistema levítico de sacrifício. Sabemos que milhões de dólares foram colocados de lado. Até o governo se envolveu em estudos de como reconstruir o templo. Mas e quanto à arca? Quando perguntei sobre a arca há apenas 4 ou 5 meses atrás, os representantes do rabino-chefe, junto com outros rabinos em Israel, me disseram que a arca está agora em Israel. Me disseram que a arca estará no próximo templo. A chave para nosso relacionamento direto com Deus é o templo sagrado. E nosso principal procedimento é produzir, restaurar e criar os vasos que poderão ser usados no templo.
Das 93 categorias de vasos descritas nas fontes sagradas, até agora criamos quase 60 vasos, feitos em ouro, cobre e prata, de acordo com o material original e baseado nas complicadas nuances e requisitos da lei judaica. Embora nosso itinerário inclua muitos vasos que estão descritos nas fontes sagradas para serem usadas no templo, a arca é um item que não está em nosso itinerário para ser recriada, pois sabemos o local da original, que estava escondida na época do primeiro templo, antes da primeira destruição. São muito fortes as evidências de que a Arca do Concerto foi encontrada sob o monte. Podemos apenas esperar que algum dia em nossa vida a proibição dos muçulmanos seja suspensa, para que a Arca e seus conteúdos possam ser revelados ao mundo que espera. Como será se e quando a Arca for recuperada? O que será encontrado dentro quando for aberta? Quem será escolhido para retirar as tábuas de pedra nas quais a Bíblia diz que Deus escreveu? A ideia é quase estonteante demais para ser considerada. E de que forma o que for encontrado dentro mudará a todos nós? Essa história é mais do que a questão se a Arca do Concerto está perdida ou escondida na câmara de uma igreja na Etiópia ou sob o Templo Mount, em Jerusalém. A arca foi o objeto mais sagrado que Deus mandou que os israelitas fizessem. Deus falou a Moisés a partir da arca. Nos dias de Moisés, Davi e Salomão, a arca era uma lembrança visível de que Deus habitava entre seu povo. Hoje, Deus fala conosco através da Bíblia, que nos diz que Deus não apenas habita entre as pessoas, mas vive de fato dentro dos que nele têm fé. Nós levamos a Bíblia a sério. Nós sempre agimos como pessoas nas quais Deus habita. Algo a se pensar.